Estamos olhando a respeito dos 4 padrões característicos. Agora, a gente viu o impulso, que é um dos 4 padrões característicos, impulso em inglês trust. Agora a gente vai olhar, hoje a gente vai discutir sobre o padrão característico shape ou forma. Como é que isso tem a ver dentro do contexto de PNL? Dentro do contexto de programação neurolinguística, a gente utiliza certas relações entre o nosso movimento, baseado naquilo com o qual a gente está sentindo sobre determinados estímulos em certos contextos. Se algo estimula o aspecto físico do padrão, a mente responde simultaneamente. Então, o padrão forma. Como funciona, como é esse padrão? Os valores, eles estão ligados ao mérito. As emoções, elas estão ligadas na ansiedade. Como é que se avalia os erros? Através de correção. Então, a missão, a culpa é eu preciso preparar-me. O jeito dessas pessoas que têm forma, são shape de caminhar, eles são aquelas pessoas que parece que são perpendiculares, é como elas têm o ombro em linha reta. Elas fazem com que se dê a impressão de que a camisa, o paletó que eles estão usando, não tirou do cabide, o cabide está acompanhando. Então elas têm algo com o qual elas trabalham com aquela rigidez. Então elas têm parecido com o impulso, diga-me como e me prepare. O modo de trabalho dela é sempre aos pares, o sistema de representação dela é mais o auditivo, é aquela que ela tem vários pensamentos, critérios de pensamento, a organização dela é sequencial. Então, ela tem, deixa eu ver, um modelo de organização através da capacidade, ela sabe das coisas pela forma e caráter ideal ou intrínseco. Ela usa a função hemisferial também do hemisfério esquerdo para o esquerdo. O que ela vê é quietude, da forma real. Mas como ficam cientes essas pessoas que têm como forma esse padrão? Deixa eu ver, a identificação é pela forma e caráter, a conduta ideal, a sequência linear, alfabética para as coisas. Então, quando a gente diz assim que ela é mais auditiva, ela é muito crítica, ela é muito rígida consigo mesmo. Se não entendem algo, ela toma como um desafio procurar entender, pois elas trabalham muito de uma forma linear, elas buscam a perfeição. O tipo mais adequado à organização de pessoas que utilizam esse padrão característico são os pensamentos. Diferente do impulso, que o impulso que a gente viu trabalha com a sensação.
O forma não. O forma ele trabalha com pensamento. E o processamento da organização dele é por partes, em sequência, linear, hierárquica. Então, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É impossível de compreensão para alguém, para um forma, ele sair do primeiro e ir para o terceiro, para o quarto, sem passar pelo segundo. Então, eles fazem resumos, croquis. Então, eles têm um padrão de retidão. Então, se as formas são ideais ou não. Então, é assim que eles organizam. Como é que eles desenvolvem as tarefas? As tarefas têm um tempo necessário, uma coisa de cada vez, sequenciada e direcionada. Eles têm um excelente padrão para organizar isso. A maneira deles terem o acesso, disparo, é conte-me. Ordenam tudo para achar o melhor caminho para efetuar corretamente a tarefa, pois eles seguem conhecimento com fatos corretos. Eles questionam e se comprometem a se informarem para a obtenção de dados. Se não houver essa sequência lógica, não tem padrão. Por quê? Porque a organização mental dele é hierárquica, tem prioridades, isto em primeiro lugar, isto depois. Então eles têm essa maneira de organizar de uma forma bastante interessante. Então, o forma, ele tem esta... Como é que é a movimentação do forma? O sentido, ela é mantendo imóvel. Então, o jeito, ele mantém o corpo numa posição ereta, bem planejada, ele não é impulsivo. Então, o padrão são perpendiculares ao chão, são inflexíveis. Esta é a maneira, é como se fosse alguém duro. A evolução, a simetria. Como é que a gente pode identificar? Por exemplo, o impulso, nós identificamos a Rita Lee, Michael Jackson. A forma, a gente identifica pessoas que são de uma maneira que você bate os olhos, você sabe. Então, tipo a Cláudia Raia, tipo balé clássico. Então, você tem... Se você pedir para ela para pegar um copo d'água, com classe, ela levanta-se, vai direto ao jarro, bebe, volta ao lugar imediatamente. O impulso, não, ele sai, ele esbarra em alguma coisa, quando ele volta, ele esbarra em outra coisa. Então, em algo que esteja no caminho. São padrões característicos, nem certo nem errado, somente é um padrão, é uma maneira de se fazer, de se organizar as tarefas. Então, a orientação é quem segui-lo tem que seguir com perfeição. Então, eles parecem que estão trabalhando sempre e eles estão. Então, se a gente for olhar a arquitetura, a gente pode olhar o Coliseu romano, que é diferente do impulso que a arquitetura está baseada na biblioteca pública. A cultura é francesa. Se a gente for buscar uma cultura que represente, nós vamos ter a cultura alemã. Então, como assim? Como é que eles se vestem, as roupas? Eles se vestem com taiês, tudo no lugar simétrico, paletó, gravata, tudo organizado. Diferentemente do impulso, que é um pouco assimétrico, tem uma certa tendência. Então, o forma, ele não está correto, ele deixa de ser organizado para isso. Então, ele está ligado ao senso de trabalho, ao senso de perfeição.
a voz do especialista. Eu sou expert no assunto. Você conhece alguém assim? Você já tem alguém, enquanto a gente está falando, que venha a sua ideia, que tenha esse padrão característico? Os padrões, normalmente, dentre 4, nós já estamos no segundo, nós temos sempre, ao mínimo, a combinação de 2 padrões característicos. Nós nos vemos para olhar, descobrir o terceiro padrão característico. Até lá. Disponha da gente. Tem o nosso site, a gente tem bastante assunto do ponto de vista de programação neurolinguística. Muito obrigado.